Olá, amados irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem nesses tempos e que o Senhor continue abençoando você, abençoando sua família. A você também, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado nestes cultos da quarta. Sejam bem-vindos. Queremos conhecê-los. Temos os nossos cultos aos domingos pela manhã às 9 horas, logo após a escola bíblica, em nosso centro de estudos bíblicos. Temos à noite o nosso culto noturno às 18h30 e serão oportunidades interessantes, boas oportunidades de podermos nos conhecer melhor. Mas enquanto isso, nesta quarta, nós nos encontramos para cultuar o nome do nosso Deus, ouvir os seus convites, como diz o texto de Provérbios no capítulo 1, que me chama muito a atenção, que diz assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Então esse é um convite da suprema sabedoria. O nosso Deus é sabedoria absoluta. E o objetivo de Deus, o grande objetivo de Deus, é nos trazer para perto dele. Por isso, enviando-se a si mesmo na pessoa de Jesus, para justamente nos reconciliar com ele. O ser humano perdido, como está, debaixo da ira de Deus, como a palavra nos diz, carece deste vínculo, desta reconciliação. E o Senhor já fez o que ele deveria fazer, enviou-se a si mesmo na pessoa de Jesus para nos reconciliar com ele. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que não sejamos ingênuos, que não sejamos zombadores, que não sejamos tolos, como o restante do texto fala, quando ele diz: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então são palavras muito fortes vindas do nosso Deus, no sentido de que nós tenhamos o bom senso, o discernimento de buscá-lo. O culto da quarta é uma das oportunidades para isso. É uma das oportunidades que temos para apreciar a palavra, sorver a palavra, nos alimentar dela, orarmos, conversando com Deus para que Ele continue abençoando a nossa vida, continue direcionando os nossos passos, cantando louvores, não é mesmo? Porque o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha toda semana através deste culto da quarta. Seja bem-vindo você, que quem sabe entra pela primeira vez através do YouTube para assistir um culto. Eu não gosto muito dessa expressão assistir um culto, porque um culto não se assiste, um culto se presta, prestar um culto, oferecer um culto ao nosso Deus. Mas de qualquer maneira, seja bem-vindo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Noite tão especial porque é uma noite que o Senhor fez. O Senhor permitiu que chegássemos até aqui. O Senhor nos deu vida até agora. O Senhor nos deu energia, saúde até agora. E por isso nós devemos graças ao nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Depois ouviremos um louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado por te buscarmos
termos essa convicção de que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, e como Deus e como Senhor deve ser buscado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos recebe. Quem somos nós para sermos recebidos no teu trono santo, santo, santo? Mas obrigado porque o Senhor é um Deus, além de amoroso, é um Deus misericordioso. O Senhor não aplica sobre nós o que nós merecemos receber do Senhor pelas nossas impropriedades. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus amoroso que nos oferece presente, mesmo sem merecer este presente. Continua falando conosco, ó Deus, e que todos aqueles que estão acompanhando este momento de culto possam estar sendo alimentados pelo Teu Espírito Santo. Compartilharemos a palavra, o pastor Tiago compartilhará a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor penetre fundo através da Tua palavra em nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor então. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é
sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, seu sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Vida Nova em São Paulo. Quero agradecer aos irmãos pela oportunidade e o privilégio de estarmos juntos nesse momento de culto, de louvor, de adoração, oração ao nosso Deus. Agradecer ao pastor Manuel Antônio, meu pai, por esse convite, e quero também dizer que para mim é um privilégio estarmos mais uma vez juntos, ouvindo a palavra de Deus, sendo instruídos pelo Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem desta noite é Ame a Deus nas decepções. Ame a Deus nas decepções. E o texto que eu destaquei como texto áureo, como a divisa desse tema, é o texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, verso 28. É um texto muito conhecido dos amados irmãos, tenho absoluta certeza disso, né? E o texto vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois é, meus irmãos, a vida é cheia de altos e baixos. A nossa vida, ela reserva algumas situações que são inesperadas. E muitas vezes, em muitos momentos, nós nos decepcionamos. E através de um emprego perdido, através de relacionamentos fracassados, ou de sonhos desfeitos, ou até mesmo de perdas irreparáveis. Para muitos, nós sabemos que esses momentos levantam uma pergunta: onde está Deus? Onde está Deus quando eu estou sofrendo? Onde está Deus quando eu estou passando por alguma necessidade, por alguma situação?
Onde está Deus, este Deus que diz me amar? Onde está Deus? Nessa mensagem nós temos o objetivo, nós queremos buscar compreender como esse Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, não apenas ele está presente em meio às nossas lutas, mas ele também as utiliza para um propósito maior. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8, 28, que Deus age para o bem daqueles que o amam. Deus não virou as costas para você. Se porventura você que me ouve está passando por uma situação difícil, alguma situação angustiante. E essa verdade se aplica tanto a nós cristãos quanto àqueles que ainda não tiveram uma experiência pessoal, intransferível, magnífica com esse Deus maravilhoso por meio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos entender que Deus, ele olha para todo ser humano e ele sabe bem o que está olhando, porque ele é o Criador da humanidade, ele é o Criador das nossas vidas. Essa mensagem do Evangelho é um convite universal ao amor e à confiança em Deus, especialmente nos momentos mais desafiadores. Então, aqui nós queremos explorar como o amor e a soberania de Deus oferecem respostas a práticas para as decepções que homens como nós, mulheres, enfrentam, independente da sua fé inicial. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aos amados irmãos é que Deus está no controle absoluto. E o fato de Deus estar no controle absoluto nos leva a ponderar a este convite à confiança desse Deus maravilhoso. A ideia de um Deus soberano pode ser difícil de aceitar para quem está no meio da rua, que não ainda teve um encontro com Jesus e está no meio de uma crise, ou mesmo aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. No entanto, a Bíblia afirma que nada está fora do controle de Deus. Em Romanos 8, 28, a palavra grega traduzida por agir em todas as coisas deseja sugerir, traz uma implicação de que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Vejamos José no livro de Gênesis, é um exemplo poderoso. Vendido por seus irmãos como escravo, enfrentou anos de injustiça, mas no final de sua história ele declara: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50, verso 20. Isso mostra que Deus transforma até os piores cenários em algo significativo. Se não, vejamos alguns exemplos contemporâneos. Um casal, por exemplo, que enfrenta o luto. Perde um ente querido, perde alguém próximo, alguém de um intrínseco relacionamento que foi desenvolvido ao longo da vida, que é um emaranhado de emoções construídas e sentimentos construídos. Pode pensar que ao perder esse ente querido, a dor que está sentindo é uma dor insuportável. E de fato, é uma dor que nós não desejamos ou não desejaríamos, ter, de passar.
Mas muitos encontram conforto em saber que Deus tem um propósito eterno. Muitos encontram um conforto em Deus, mesmo na dor. Um outro exemplo que nós podemos destacar aqui, dificuldades no trabalho. Saímos de uma questão de luto, uma questão de perda física, perdas emocionais, para a perda, por exemplo, ou dificuldades adstritas ao trabalho. Um profissional que enfrenta desemprego e descobre, de repente, uma nova carreira. Um profissional que está, às vezes, perdido porque passou tanto tempo em uma determinada área e agora vê o seu chão sendo solapado. Mas agora ele descobre uma nova carreira, mais alinhada com os seus talentos e valores, percebendo a mão de Deus em meio às dificuldades. Enfim, desafios que todo ser humano enfrenta. Uma pergunta que talvez ficaria para nós agora seria: se Deus está no controle, por que permite o sofrimento? E talvez uma possibilidade de uma resposta seria que o sofrimento faz parte de um mundo que foi afetado pela queda, de um mundo caído. Mas Deus o utiliza para nosso crescimento e para revelar o seu caráter. Sem desafios, irmãos, não há maturidade ou transformação. Um segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos é que amar a Deus é um ato de fé, não de sentimento. Para cristãos e não cristãos, amar a Deus nas decepções exige mais do que emoções, exige confiança. A fé é o fundamento desse amor. Se nós olharmos para a palavra de Deus, o profeta Abacuque, por exemplo, diante de um cenário de destruição e falta, ele declara: mesmo não florescendo a figueira, ainda assim exultarei no Senhor. Abacuque 3, capítulo 3, versos 17 a 18. Amar a Deus significa reconhecer que Ele é digno de nossa confiança, independente das circunstâncias. Alguém poderia me perguntar: pastor, apresente alguns exemplos para nós, contemporâneos, como eu fiz no primeiro tópico. Vamos pegar aqui: pais que enfrentam a rebeldia de seus filhos. Uma mãe ou um pai pode se sentir derrotado, mas ao orar e confiar em Deus, muitas vezes vê a transformação lenta, mesmo que gradual, mas vê a transformação de seus filhos. Ou poderíamos citar as crises conjugais. Um casal prestes a se separar descobre que, ao priorizar o amor e o perdão ensinados por Deus, seu relacionamento pode ser restaurado. Desafios, reflexões que possamos fazer acerca desse tópico, amar a Deus é um ato de fé, poderia ser em torno de uma pergunta, como: posso amar a Deus se sinto que Ele me abandonou? Como posso amar a Deus se estou decepcionado com Deus? Se, de repente, poderíamos aplicar esse termo, né? E talvez uma resposta para essa pergunta é: o amor de Deus não depende do que nós sentimos no momento. O amor de Deus não depende do que nós vamos fazer. Mas o amor de Deus, ele está muito mais além de nós mesmos. Apesar de nós, Deus nos ama. Porque muito mais importa o que sabemos acerca de Deus do que achamos se o amor dele se faz presente ou não em momentos de crise. Deus é fiel. Deus é fiel e Deus é sempre presente. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E mesmo quando nós não percebemos o próprio Deus, Deus ainda assim nos carrega em seu colo. Um terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos é que amar a Deus em momentos difíceis, amar a Deus em meio às decepções
implica amarmos a Deus, descansando em Deus. A paz transcende o nosso entendimento. Olha só, tanto para nós cristãos quanto para aqueles que estão tendo um primeiro contato com Jesus agora, através dessa palavra, dessa noite, a palavra de Deus em Mateus 11, verso 28 diz para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descansar em Deus é confiar que Ele está cuidando de nós, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Vejamos, por exemplo, Elias no Antigo Testamento. Elias experimentou isso após um período de exaustão, um período de desespero. Deus providenciou alimento e descanso para fortalecê-lo. Assim, Elias pôde continuar sua missão. Se você quiser dar uma olhada nesse texto comigo, está lá em primeiro livro de Reis, esse texto maravilhoso, capítulo 19, o versos 4 a 8. Vai dizer assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha, nós temos esse exemplo que nos estimula a confiar em Deus, a entender que descansar em Deus tem o significado de uma paz que excede todo o nosso entendimento. Eu poderia dar um exemplo, agora, né, nesse momento. A ansiedade no trabalho. A ansiedade no trabalho, vamos citar aqui, por exemplo, uma mulher sobrecarregada, que com seus diversos afazeres em casa, filhos, esposo e ainda assim atividades profissionais, encontra alívio ao dedicar momentos diários à meditação e oração, aprendendo a entregar os seus medos, as suas preocupações a Deus. Ou, novamente, a questão do luto. Um homem que perde, de repente, o seu cônjuge. Gente, vamos imaginar conviver com uma pessoa durante muitos anos e depois já não mais tê-la ao lado. Eu mesmo tenho 16 anos de relacionamento conjugal e olho para esse exemplo com muito temor diante de Deus e tremor. Um homem que perde o seu cônjuge encontra conforto, talvez, ao se envolver em uma comunidade de fé, como por exemplo a Igreja Batista Vida Nova, experimentando essa paz que somente Deus pode oferecer. Uma pergunta que poderíamos fazer: como descansar em Deus quando os problemas são tão urgentes? E a resposta, novamente, uma possível resposta seria: descansar em Deus não significa que nós não teremos problema. Não significa que nós não estaríamos no meio dos problemas, das tempestades, do mar revolto. Mas confiar em Deus significa que crer que Deus está trabalhando, mesmo quando nós olhamos para um lado, para o outro, para frente e para trás, mesmo quando estamos fazendo o máximo que podemos fazer e não estamos conseguindo ter soluções, mas olhar para tudo que estamos fazendo e crer que Deus está trabalhando para resolver aquilo que eu e você nós não podemos trabalhar. O quarto ponto que eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos dessa noite é que as decepções, elas podem ser uma oportunidade. Podem ser oportunidades para um crescimento espiritual.
tanto para nós cristãos quanto para aqueles que estão recebendo da parte de Deus esse alimento maravilhoso, nós podemos dizer que as decepções, elas podem nos moldar. Se nós olharmos para o texto bíblico que encontramos em Tiago, capítulo 1, na carta de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, dos versos 2 a 4, nós teremos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse texto ensina que as provações têm o poder de produzir em nós perseverança. E se nós olharmos para a palavra de Deus, não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, nós vemos que Deus declara: eu te provei na fornalha da aflição, por exemplo, Isaías 48, verso 10. Isso reflete então que Deus utiliza sim, muitas vezes, o sofrimento para, de uma forma pedagógica, nos ensinar, utilizando o sofrimento como uma ferramenta para nos lapidar, nos tornando mais fortes e resilientes. Irmãos, é algo que nós devemos proclamar aqui com muito temor e tremor. Mas devemos proclamar. Deus usa as aflições, as provações para nos lapidar, para nos formar, para nos fazer mais rijos, mais fortes. Pedro, no Novo Testamento, passou pela maior decepção, irmãos, com ele mesmo. Lembram-se daquele episódio em que Pedro nega Jesus? Meu Deus, muitas vezes nós até condenamos Pedro. Nós não temos a dimensão do que isso significa. Não podemos dizer que faríamos diferente. Não podemos nos achar fortes demais e julgar dessa maneira. Mas olha, o nosso Senhor Jesus Cristo restaurou Pedro. E Pedro se tornou um dos líderes, se não o maior, da igreja primitiva. E novamente eu gostaria de trazer para vocês pelo menos 2 exemplos contemporâneos que estão próximos a nós todos os dias. Fracassos profissionais, um empresário, um funcionário público, uma pessoa que perde tudo. Nós tivemos aí o exemplo, por exemplo, de muitas pessoas do Rio Grande do Sul que foram afetadas, que perderam tudo, que construíram durante 30 anos na vida. Mas muitas dessas pessoas também decidiram não desistir, decidiram reconstruir sua vida. Muitas dessas pessoas que decidiram reconstruir sua vida tinham princípios bíblicos, outras tantas talvez não. E Deus usando tudo isso e usando pessoas, talvez para que a mensagem pudesse chegar a essas outras que não conhecem Jesus. Claro que nós não desejamos as coisas ruins, queremos as coisas ruins. Mas eu sei, nós sabemos que ao experimentar não apenas o sucesso, mas também alguns embates que nós muitas vezes não queremos, nós queremos rejeitar, temos o nosso propósito renovado. Ou o que dizer, por exemplo, das enfermidades? Passamos há poucos anos atrás com a questão da pandemia do coronavírus. Uma família que enfrenta talvez um câncer, nós, minha família, meu pai, meus irmãos, minha mãe, enfrentamos uma situação a qual minha mãe teve um câncer de estômago muito agressivo. E não é nada fácil, irmãos. Mas por graça, por misericórdia de Deus, nós descobrimos novas dimensões do amor de Deus, da fé em Deus e da união que Deus nos proporcionou durante o tratamento de minha mãe, que graciosamente Deus nos presenteou com a cura. E ela está conosco e nós celebramos isso. Sabe, uma pergunta poderia ser: por que Deus então não pode evitar as decepções ou não evita as decepções? E talvez uma possível resposta seria que Deus não as evita porque
Deus pode usá-las como ferramentas para o nosso crescimento espiritual, para Ele continuar revelando a sua presença de maneira única em nossas vidas. Então, irmãos, eu gostaria de dizer, escolha amar a Deus. A escolha de amar a Deus é importante nesse processo, dentro das decepções. Seja você um cristão ou alguém que esteja buscando respostas, a mensagem de Deus permanece. A mensagem é que Ele é soberano, amoroso e digno da nossa atenção, do nosso louvor, das nossas lágrimas, da nossa adoração. Sabe, queridos irmãos, amigos que estão me ouvindo agora, as decepções, elas chegam. Muitas vezes são inevitáveis, mas eu quero dizer que a maneira como nós vamos reagir a elas também pode trazer um futuro melhor. Quando nós escolhemos amar a Deus, quando nós queremos confiar em Deus, descansar em Deus, nós encontramos, em meio à nossa fraqueza, força, nós encontramos a paz que excede todo entendimento, mesmo nas situações mais desafiadoras. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Amigo e amiga que está me ouvindo, que essa mensagem que foi compartilhada possa ter sido uma mensagem da parte de Deus para o seu coração também. Muito obrigado, queridos, por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Um forte abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés,
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Muito bem, queridos, depois de um tempo de reflexão na palavra, nesse texto maravilhoso, onde Paulo nos fala com profundidade e usado pelo Deus Todo-Poderoso em Romanos 8, 28, que nós possamos estar absorvendo isto e recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Estamos terminando este culto. Nos encontraremos próximo domingo. Eu ainda estarei em férias no próximo domingo, mas o outro domingo estaremos juntos para cultuarmos o nosso Deus ali em Vila Prudente, Rua Cavour, número 57, às portas do metrô Vila Prudente. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite. Que o Senhor abençoe a todos.